Vamos sintonizando com Jesus, harmonizando nossos pensamentos, serenando os nossos sentimentos, dar gratidão a Deus por mais este momento maravilhoso de poder estar aqui hoje nesta reunião maravilhosa. Que Jesus ilumine os nossos corações, nos ampare sempre, guie nossa caminhada. Permita, Jesus, que nessa reunião de hoje possamos receber toda a assistência, toda a paz. Que na discussão de hoje do Evangelho possamos tirar proveito para a nossa caminhada evolutiva, para a nossa reforma interior. Permita que todos nós sejamos abençoados, todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, com quem nós levamos nossos pensamentos, a quem nós dirigimos nossos pensamentos, recebam, Senhor, a paz, a harmonia e a luz. Graças a Deus por tudo, Senhor. Que a sua paz esteja conosco, nos ampare sempre. Graças a Deus. Então, Odilon, você fica com a palavra, vai conversar, vai falar sobre o Evangelho de Jesus, mencionar aí a questão da nossa melhoria espiritual. E no final você já termina com a prece final, tá bom? Tá bom, combinado. Com Deus. Tchau, tchau. Deus. Eu vou sair um pouquinho para passar a mensagem para os demais, para que eles possam entrar ainda. Ah, sim, gratidão. Muito bem. Boa noite mais uma vez. Vamos conversar um pouco hoje sobre o Evangelho, né? Como de costume, o Evangelho de Cristo. E nesta noite eu trouxe um texto do livro Crônicas do Além Túmulo. Crônicas é uma história, né? Contada. E Humberto de Campos é um contador de histórias, né? Então essas histórias elas ilustram o Evangelho de Jesus. Eu gosto muito dessas passagens, dessas histórias de Humberto de Campos. E nesta noite então ele trouxe para nós o elogio do operário. O elogio do operário. Eu achei que essa história tinha muito a ver, né, com o nosso momento. Boa noite, Juscelia. Seja bem-vinda. Boa noite, Odilon. Obrigada. Então, nós estamos iniciando. Hoje, então, nós vamos falar o livro Crônicas do Além Túmulo, né, de Humberto de Campos, o elogio do operário. Essa crônica, ela foi recebida em psicografia por Chico Xavier no dia 1º de maio de 1937. Então, ela tem muito a ver, né, com o operário, 1º de maio, dia do trabalhador. E hoje também é dia de uma espécie de trabalhador, servidor, né? Servidor público, 28 de outubro. Achei que tinha muito a ver com a situação também de hoje. Mas vamos à história, ao conto, né? Conta-se que um dia bateu as portas do céu, né? Então chegaram três pessoas lá se apresentando como candidatos a entrar no céu. Um político, um soldado e um operário, né? Um trabalhador. Essa história, né, ela fala sobre entrar no céu. Nós sabemos que nós somos espíritas, nós desencarnamos, né, as coisas não mudam tanto assim. O céu e o inferno são estados de consciência, está dentro de nós mesmos, né, nós conhecemos isso. Mas a história ela traz essa ilustração, que é uma forma da gente entender o nosso caminhar aqui na Terra. Então, por conta dessa história, a gente vai se identificando como que o Cristo, né, nos orienta nessa caminhada aqui na Terra. Então, o político, soldado e operário são arquétipos, são situações, né, que nós vivemos.
e que muitas vezes aqui na Terra que somos chamados a determinados compromissos. Então, voltando à história, Jesus bateu as portas do céu, então um dia o político, o soldado e o operário. E o anjo Gabriel, né, que é o anjo que ficava zelando pela entrada das pessoas ali no paraíso, ele não quis atender aos pedidos de entrada no céu logo de imediato. Ele falou: Olha, eu acho que eu vou consultar primeiro o Senhor, né, Jesus, sobre aquelas três criaturas recém-chegadas da terra. E inquiriu então de suas atividades, né? Perguntou como é que era, como é que eles se comportaram aqui na superfície do mundo terrestre. E depois dele ouvir os três, ele procurou o mestre, né? Falando humildemente ao mestre, dizendo: Senhor, um político, um soldado e um operário vindos da terra, lá da terra longínqua, eles querem receber as graças aqui do paraíso celeste, né, para gozar as felicidades aqui celestiais. Jesus disse então, né, o Salvador disse: Gabriel, que habilitações trazem do mundo essas almas para viverem na casa de Deus, né? Quais os atributos, né? Quais as habilidades, o que eles fizeram, né? Para poder reivindicar esse direito de vir para a felicidade terrestre. Você sabe, Gabriel, que cada homem constrói, edifica em sua vida o seu inferno e o seu paraíso. Bom, aí então o Gabriel, vamos então ao que nos interessa. Deixa o senhor primeiro. O que fez o político lá na Terra? Aí o anjo, ele estava assim, muito impressionado com a figura do político, a figura daquele diplomata, que ele tinha feito assim, muitos bons ofícios, né, no seu exercício. E ele, então, estava falando com Jesus com um certo entusiasmo, assim, né? Esse homem trata-se de uma pessoa assim de elevado nível cultural. As informações que ele me trouxe revelou que ele tem um gosto assim muito refinado no trato da civilização das leis. Ele é responsável não só pela interpretação das leis, né, mas por também criar leis para melhorar as condições, né, da legislação, da aplicabilidade da justiça na terra. Ele foi um famoso estadista e participou de vários torneios eleitorais, quer dizer, eleições, e isso consumiu todas as suas energias. E em troca assim, desse trabalho que ele fez ali na terra, né, nessa área, os homens tributaram a ele muitas honrarias, muitas homenagens. A homenagem fúnebre dele, senhor, foi uma coisa assim muito grandiosa. O cadáver foi embalsamado, um ataúde de vidro para que todos pudessem vê-lo enquanto passava pelas honras, né, fúnebres. Percorreu assim dos 2.000 metros para ficar guardado nos mármores preciosos do Templo Oficial Nacional. Então foi um homem assim uma celebridade. Mas objetou assim tristemente o mestre: esse homem teria cumprido as leis que editavam aos outros? As leis que ele criou, foi só para os outros ou ele mesmo observava essa lei? Ele teria observado, por exemplo, a prática do bem, que é a única condição para entrar no paraíso? Absorvido que se achava naquela volúpia das honrarias, das grandezas terrenas, ele conseguiu tempo, né, para a prática do bem. E o anjo Gabriel falou: Senhor, a luta política tomava todo o tempo dele. Os tratados jurídicos, as tabelas orçamentárias, os fatos históricos, as questões diplomáticas, os compêndios das lutas sociais, né, das ciências sociais, não dava lugar para que ele
se entregasse no conhecimento da sua palavra. Aí Jesus falou: entretanto, o meu evangelho deveria ser a bússola de quantos se colocam na direção da humanidade. E assim, lamentando assim intimamente a situação do infeliz político, Jesus disse então: aqui não há lugar para ele. Não se conquista as venturas celestes com a riqueza das teorias da terra. Diga a ele que volte para a terra e mais tarde ele procure o paraíso pela porta do bem, pela porta da caridade e pela porta do amor. Então, foi rejeitado a entrada do político. E o soldado? O soldado, o que ele apresenta, perguntou Jesus, para a sua pretensão? Quais as pretensões que ele, em favor das pretensões, o que ele fez para isso? Ah, Senhor, esse foi um herói na terra em que nasceu. Teve vários atos de bravura, atos de valor, e tanto fez que ele foi até promovido pelos superiores hierárquicos e tornou-se a posição das forças militares em operações na última guerra. Tenha seu peito coberto de medalhas, de insígnias valiosas, das ordens patrióticas e das legiões de honra. Seu nome é lembrado pelo mundo com muito carinho, com muito respeito. E aos funerais dele também compareceram representações de vários países do mundo. E inúmeras coletividades acompanharam suas cinzas ilustres, que foi envolvida em uma bandeira da sua pátria e foram guardados num monumento muito soberbo, majestoso monumento soberbo. Jesus falou então: infelizmente, meio amargurado, até diz a ele, o céu está fechado para o homem dessa natureza. É inacreditável, né, disse Jesus, olha, é inacreditável que sejam glorificados na órbita terrestre aqueles que matam a pretexto de patriotismo. Quer dizer, como é que pode, né, as pessoas que têm como profissão matar o próximo ser homenageados, né, ser homenageados na terra como atitudes de patriotismo? Ele diz: nunca pus o verbo dos meus enviados no planeta outra lei que não fosse aquela do amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmo. Quer dizer, como que nós podemos nos confundir com uma frase tão clara? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. E achar que nós vamos conquistar o reino de Deus matando o outro, matando o nosso próximo. Nunca houve determinação de Deus para que o homem separasse pátrias, bandeiras, criasse muros, criasse barreiras entre sul e norte, entre oriente e ocidente. Todos os espíritos encarnados, dizia Jesus, não são filhos de Deus. E qualquer deles pode ser meu discípulo. Os homens que semeiam ruínas, os homens que semeiam destruição, não pode participar da tranquilidade do paraíso. Então lá se foi rejeitado também o soldado. E o operário? E o operário, que fatos justifica ele ingressar aqui pelas portas do céu? Ah, esse elucidou o João Gabriel. Quase nada tem a apresentar. Não tem muito para contar. É uma vida amargurada na terra. Os sopros frios da adversidade. Em toda a existência foi perseguido, né, pela dificuldade, pela carência, pelo trabalho árduo, através das estradas do destino. Tinha fé, né? Ele tinha fé como a sua complacência, a misericórdia sempre foi a âncora, a única âncora de salvação naquele oceano de lágrimas, onde passava o barco miserável de sua vida. Trabalhou assim com muito esforço, foi colaborador desconhecido do bem-estar dos afortunados da terra. Nunca recebeu compensação digna do seu trabalho e se consumiu no holocausto da coletividade
e se consumiu também em dedicação à família. Então esse é o perfil, né, do operário, do trabalhador. Entretanto, Senhor, ninguém conheceu as tempestades de lágrimas de seu coração afetuoso e sensível, nem as dificuldades dolorosas dos seus dias atormentados no mundo. Ele foi um trabalhador, operário, desconhecido, né? Mas guardava dentro de si a fé, a dedicação à família, e passava por muitas dificuldades, viveu com fé, morreu com a esperança em seu coração, foi recolhido pela caridade de mãos piedosas, de mãos compassivas, que abrigaram numa sepultura anônima dos desgraçados. Aí Jesus disse: o céu pertence a esse herói. Disse o mestre alegremente. Gabriel, suas esperanças colocadas no amor são sementes benditas que frutificarão na porcentagem de 1000 por 1. Se os homens o ignoram, os homens ignoram a pessoa de bem, o homem de bem, o céu deve conhecer os seus heroísmos obscuros e seus sacrifícios nobres. Enquanto o político organizava as leis e não cumpria com as leis, ele se sacrificava no desempenho dos deveres santificadores. Enquanto o soldado destruía os irmãos, seus braços faziam o milagre do progresso e do bem-estar da humanidade. Os braços do operário. Então, essa história, ela ilustra, né, para nós 3 perfis, né, 3 arquétipos. Né? Não quer dizer que o soldado, né, vai ter esse tratamento, o político vai ter esse, o operário vai ter. Mas em determinadas situações na vida, ora nós agimos como soldado, ora eu ajo como político, ora eu ajo como operário. Né? Então, eu preciso estar atento a essa circunstância. Então, enquanto os despojos do político, do soldado, forem encerrados nos mármores frios, imponentes das falsas homenagens da terra, seu corpo lutador se dissolveu no solo, acentuando os perfumes da natureza, enriquecendo o grão, que alimenta as aves alegres da mesma harmonia eterna e doce que regeu os sentimentos do coração e os atos do seu espírito. Esse Gabriel faz parte dos heróis do céu, que a terra nunca quis conhecer. Enquanto o político e o soldado voltavam ao caminho das reencarnações dolorosas da terra, o operário de Deus se cobria com as claridades do infinito, buscando outras possibilidades de trabalho para o seu amor e para o seu devotamento. Então, é uma forma, né, de nós sermos chamados a atenção para os nossos comportamentos. Né? Que a gente sempre valoriza muito as homenagens, né, que se recebe aqui da terra. Esquecemos das palavras do Cristo de entesourar tesouros no céu. Né? E nós nos comportamos, né? Jesus lá atrás já dizia sobre isso, né? Acautelai primeiramente do fermento dos fariseus, tá? Em em Lucas, né? 12, capítulo 12, versículo 1. Tem até um capítulo do livro Vinha de Luz de Emmanuel que fala sobre essa questão, né? Dos pretensiosos aqui da terra, né? O fariseu, ele era um ignorante, ele achava que estava cumprindo com a lei de Deus através daquela prática exterior, né? De explorar o próximo, né? Explorar o pobre para viver bem. Eu sou enviado de Deus, né? Eu represento, aqui eu defendo, né, as leis de Deus, defendo as sagradas escrituras aqui. Então ele era um presunçoso, dogmático, que nós vemos muito aqui na Terra, muitos presunçosos e dogmáticos. E achava-se pretenso privilegiado das forças divinas. Achava que ele poderia chegar lá no céu, né, chegar no outro plano, coberto, né, com as mesmas honrarias que tinha aqui na Terra.
ele era o descendente dos doutores, né, de Jerusalém, e ainda vive entre nós esses doutores da lei, e que atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres, em todos os templos tem representante deles. E acredita-se que é o único herdeiro da bondade de Deus. Nada ele vê sob o prisma do outro, do próximo, sempre eu, né? Sempre sob próprio prisma. Então ele tenta subverter, torcer as leis de Deus para que se beneficie disso, né? Então ele nunca se apresenta como aquele seguidor verdadeiro de Deus, né? A serviço do próximo, a serviço da comunidade, mas sim a serviço de si mesmo, dos seus propósitos individualistas. E os aprendizes de Deus, recomenda lá atrás, né? Como nós vimos no início do texto, é recomendado que aos aprendizes fiéis se acautelar do levedo de tais enfermos do espírito. Que eles ainda convencem, né? Incha, né? O levedo faz crescer a massa, né? E ele contamina outras pessoas, esse fariseu, né? Ele começa a tornar, né, as pessoas acreditando que é esse o caminho. Então, e isso opera então fermentações mentais. E nós mesmos muitas vezes aderimos a esse tipo de comportamento. Então, Jesus, ele mostrou, né, que esse tipo de perfil é um perfil que não é adequado para nós. Né? Eles são moléstias da alma. Então, urge que nós busquemos extinguir essa enfermidade de dentro de nós. Né? Vigilância. Essa é a recomendação de Emmanuel nessa passagem. Então, com essa mensagem, né, nós encerramos os nossos comentários dessa noite do operário, soldado e o político. Né, os três personagens e sempre nós estejamos atentos a esses três perfis. Quando que eu visto essa roupagem, quando que eu visto essa outra e quando que eu visto essa outra. Né? E me comporto muitas vezes de forma inadequada para os compromissos reencarnatórios que eu fiz aqui. E às vezes eu me surpreendo muito, né? Chegar lá no plano espiritual e ter a surpresa de que eu não cumpri com os meus compromissos reencarnatórios. Pessoal, eu agradeço a todos pela atenção, pelo carinho, né, de estar presente nessa reunião online, que nós possamos, cada um de nós, refletir sobre esse conto de Humberto de Campos, e que ele possa nos motivar a nos transformar também e dar importância àquilo que realmente tem valor. Né? Que os chamamentos aqui da Terra, eles são muito tentadores para que a gente descuide, muitas vezes, daquilo que é verdadeiro, do que é importante. E eu peço então a todos